Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula da série Gabarito. Dessa vez eu vou mostrar a resolução de uma questão de concurso público da Petrobras para engenheiro de equipamento júnior elétrica que foi realizado em fevereiro de 2018. E eu vou tentar resolver aqui, vou mostrar a resolução na questão 22. A questão 22, ela é uma questão bem interessante porque ela é recorrente em muitas provas de concurso da Petrobras. Esse aparato aqui, né, com algumas modificações de uma prova para outra, tem um trilho e uma barra que desliza e esse aparato todo imerso em campo magnético, ok? Então vamos lá ler a questão. No aparato ilustrado na figura abaixo, há um trilho metálico imerso em um campo magnético uniforme B, sobre o qual uma barra metálica pode deslizar livremente. Essa barra metálica é tracionada por uma força F de T, tal que a posição horizontal da barra em relação ao trilho x de t varia senoidalmente no tempo com o período t, conforme mostrado no gráfico a seguir. Nesse aparato, as resistências do trilho e da barra metálica são desprezíveis em comparação com a resistência R do circuito. Sendo assim, a corrente induzida I de T mostrada na figura. Aí tem os itens A, B, C, D e E para analisar afirmativas acerca dessa corrente induzida I de T. O item A diz que a corrente de T é positiva quando a barra está se deslocando em direção ao resistor R. Item B diz que de T atinge sua máxima intensidade nos instantes de tempo T em que a barra está na posição x de t igual a zero. Letra C afirma que I de T tem sua amplitude independente da resistência R. Na D, a afirmativa diz que I de T tem sua amplitude independente do período T da oscilação da barra. E o item E afirma que I de T tem período de oscilação igual a 2 vezes T, que é o período de oscilação da barra. Bem, agora eu vou resolver isso num papel, né, com papel e caneta, tá? Mas eu gostaria de deixar claro para vocês que para resolver essa questão nós precisamos nos lembrar da lei de indução de Faraday e da lei de Lenz. Então, com essas duas leis em mente, nós resolvemos a questão. Precisamos obter a expressão de I de t, isso vai nos ajudar bastante aqui a resolver as questões. Vamos lá, gente, eu vou tentar resolver, tá? Eu sugiro para vocês que deem um pause e tentem resolver vocês mesmos, que você tente resolver essa questão e depois você volte aqui. Dessa forma você vai tirar um proveito bem maior dessa videoaula. Para resolver a questão, vamos começar pelo item A. Para resolver essa questão, todos os itens, na verdade, vamos precisar usar a lei de indução de Faraday e a lei de Lenz. Aqui nós temos uma representação de uma espira condutora que é atravessada por um campo magnético entrando na espira. A lei de Faraday diz o seguinte, que quando nós temos um campo magnético atravessando uma espira condutora, se esse fluxo magnético ele variar, quer pela variação do campo, né, é um campo variante no tempo, ou quer pela movimentação da espira, então, se esse fluxo magnético variar, nos terminais dessa espira teremos uma força eletromotriz ou uma tensão induzida. A polaridade dessa tensão induzida será tal que geraria uma corrente que, por sua vez, geraria um outro campo magnético. Esse outro campo magnético, o campo magnético induzido, ele tenderia a se opor à variação do fluxo original. Portanto, se fecharmos aqui o circuito, né, teremos uma corrente cuja direção vai gerar um campo magnético que vai tender a se opor à variação do campo original. A expressão é dada por essa fórmula aqui, ó. Força eletromotriz é igual ao negativo da variação no tempo do fluxo magnético φm. Vamos aplicar agora para o item A. Então, o item A diz que essa barra aqui deslizante ela está se movimentando, deslizando no sentido de R. Qual é o sentido dessa corrente aqui? Da corrente induzida, se ela é positiva. Ou seja, se ela é no mesmo sentido dessa corrente aqui que foi convencionado, tá? Ser positiva na questão.
Bem, aqui nós vemos o seguinte, que à medida que essa barra desliza em direção ao resistor R, a área vai diminuindo, a área da espira diminui. Isso significa que cada vez menos linhas de fluxo entram nessa área cada vez menor. Portanto, a variação do fluxo magnético é no sentido de redução. O campo magnético está entrando, né, na espira, né, representado aqui por esses sinais de X aqui, ou de cruz. Então, qual seria o sentido do campo magnético induzido? O sentido do campo magnético induzido seria no sentido que se oponha à variação desse fluxo aqui. Como esse fluxo está se reduzindo cada vez mais, o campo magnético vai ser no sentido de se opor a essa redução, ou seja, ele iria estar no mesmo sentido do campo original, entrando na página. Ele tentaria reforçar o fluxo magnético, já que ele está sendo reduzido, né? Então ele tenderia de fato a se opor à variação do fluxo magnético de redução. Ok? A regra da mão direita nos indica o sentido da corrente e o sentido do campo. O campo magnético, a gente utiliza o sentido do campo, o polegar. E os outros dedos, o sentido de fechamento, vai dar o sentido da corrente. Só que como o campo está entrando aqui na espira, então vou pegar minha mão direita, ó. O polegar no sentido de entrar na espira vai estar assim, e as linhas de fluxo, ou melhor, o sentido da corrente vai estar no sentido anti-horário, ou seja, no sentido oposto a esse I de T indicado aqui. Portanto, o item A ele é falso. No vídeo eu percebi um erro que eu cometi no sentido da corrente. Eu disse que o sentido da corrente induzida era anti-horário, na verdade é horário, tá? Então, só novamente, relembrando, tá? O polegar direita, a mão direita, o sentido do campo induzido é entrando na página, e o sentido de fechamento dos dedos é no sentido horário, ou seja, no sentido oposto ao que foi convencionado lá no item A. Então, portanto, só corrigindo isso aí, que eu disse que era no sentido anti-horário, mas na verdade é no sentido horário, ok? Mas eu acho que ficou claro, porque na verdade o que importa é que o I de T, que é indicado aqui, né, não é o sentido correto da corrente induzida, mas o sentido oposto. Por isso o item A ele é falso. Agora vamos passar para os outros itens. Para passar para os outros itens, precisamos obter a expressão de I de T, né? A alternativa B pergunta, ou melhor, ela afirma que o I de T, a intensidade máxima de I de T é quando a posição da barra X de T é igual a zero. Bem, para isso precisamos da expressão da corrente, e dessa forma a gente vai analisar todos os itens C, D e E também, além da B. Então o I de T é dado por, nos lembrando aqui da lei de Ohm, né? Tensão dividida pela resistência. Tensão induzida dividida pela resistência. A tensão induzida é dada por essa fórmula, que nós já vimos, que é menos a derivada do fluxo no tempo. Então precisamos obter o fluxo magnético, φm, para poder então derivar no tempo. O fluxo magnético, a equação do fluxo magnético é essa aqui, a integral do campo B vezes dA, elemento diferencial de área. Como B é uniforme, ele vem para fora da integral, teremos a integral de dA que resultará em A, que é a área. Então, o φm é igual a B vezes A. Tá? Então, já que o φm é igual a B vezes A, vamos verificar quem é a área. Bem, a área é dada pelas dimensões aqui, né, conforme podemos ver. Ó, a área da espira é L, que é a largura, é fixa, um valor fixo. Quem vai variar, na verdade, é essa posição aqui, X de T. Ok? Então, a área vai ser dada por L vezes X de T. E X de T, conforme nós vimos no enunciado, é uma senoide de amplitude W. Portanto, X de T é igual a W seno, tá, de ômega T. Ômega é 2πf, né? Então, a frequência angular ômega é dada por 2πf, ou 2π sobre o período, 2π sobre T grande vezes T. Muito bem, então a expressão de φm é essa aqui, ó. BLW seno
de 2π sobre t grande, que é o período, vezes o t do tempo, tzinho, né? Então, derivando isso aqui em função do tempo, né? Fazendo a derivada, na B, L e W são constantes, vamos derivar apenas aqui a função seno. Então, vai ficar como? Vai ficar menos BLW, já que a derivada, já que a descendência induzida é menos a derivada, então vai ficar menos BLW. Derivando aqui a função seno, né, nós vamos, pela regra da cadeia, derivar primeiro o argumento, vai ficar 2π sobre t grande para cá para fora. Ok? E a derivada do seno é o cosseno, então vai ficar menos BLW vezes 2π sobre t, cosseno de 2π sobre t vezes tzinho. A expressão de I de t é essa aqui, gente. Ó. I de t é dado por menos VLW 2π sobre RT. O R aqui é da lei de Ohm, né? Lembra que a corrente é a tensão induzida dividido por R, então R apareceu aqui no denominador. Então aqui nós temos a expressão de I de t. Olhando essa expressão, a gente já pode, então, de cara, resolver os itens C, D e E. Tá? O que o item C diz? O item C diz que o I de T ele não depende de R, da resistência a R. Nós estamos vendo que isso não é verdade. Tá? Até pela lei de Ohm, né? Nós sabemos que o I de T sempre, a corrente é dependente de R de forma inversamente proporcional. Também o item D diz que o I de T ele não depende, ou ele é independente do período da oscilação da barra T. Então, vimos aqui que também tem uma relação inversamente proporcional. E o item E diz que a corrente, o período da corrente é igual a 2 vezes T, ou seja, 2 vezes o período de oscilação da barra. Vimos que não é verdade, porque o período, a gente pode perceber aqui, ó, o período continua o mesmo, T. Ok? Então, aqui a expressão é 2π dividido pelo período. Então, C, D e E são falsos, são alternativas falsas. E a alternativa A nós já vimos que é falsa também, portanto, nos sobra a alternativa B como sendo verdadeira. Agora, mesmo a gente já sabendo, né, por eliminação, que a B é a verdadeira, é importante a gente resolver a B até para solidificar a teoria, tá? Solidificar conhecimentos. Então, vamos ver. A expressão de I de T é dada por essa fórmula aqui. Eu vou chamar tudo isso aqui, gente, como isso aqui é uma constante, eu vou chamar isso de uma constante só, denominada K. Então, I de T vai ser menos K cosseno, aqui, ó. Então, vai ficar aqui, menos K cosseno de 2π dividido por T grande vezes o T pequeno. Então, quando é que o I de T vai ser máximo, né? A intensidade é máxima quando o cosseno é máximo. O cosseno é máximo quando ele é igual a 1 ou menos 1, porque aqui nós estamos trabalhando com o módulo, a intensidade, né? O sinal aqui seria negativo ou positivo, de I de T só vai indicar o sentido dele, o sentido da corrente, mas a intensidade é dada pelo módulo. Portanto, o I de T ele é máximo quando cosseno de 2π dividido pelo período vezes o T do tempo é igual a mais ou menos 1. Então, esse argumento aqui, os valores desse argumento, que resultar no cosseno ser mais ou menos 1, será, de fato, o período, ou melhor, o instante de tempo t. Se a gente colocar aqui no instante de tempo t, que vai resultar um cosseno que dê mais ou menos 1. Por exemplo, quando t é igual a 0, vai dar cosseno de 0, que é 1. Cosseno de π, quer dizer, quando t for igual a t sobre 2, cosseno de π também é menos 1. Cosseno de 2π, ou seja, quando tzinho for igual a t, também dá 1. E assim por diante. Então, se nos lembrarmos aqui do ciclo trigonométrico, ó, a função cosseno fica no eixo horizontal e a função seno no eixo vertical. Então, a corrente ela é dada aqui. Lembre-se que a função cosseno ela é adiantada de 90 graus em relação ao seno. Portanto, quando o cosseno é máximo, tá? Que é aqui, por exemplo, em 0 graus π,
0 radiano, π radiano, 2π, 3π, ou seja, os múltiplos inteiros de π, o cosseno será máximo, será 1 ou menos 1. E nesses instantes máximos o seno é mínimo, é igual a zero. X de t é dado pela função senoidal, né, que é a posição da barra. Então, todas as vezes que o x de t, aqui esse argumento, aqui, que é seno, né, vai dar zero, o cosseno será máximo. Ok? Então, observem que o período lá, se a gente observar aqui, ó, né, o x de t, que é a oscilação da barra, essa senoide, todas as vezes que o t resultar em que x de t dê zero, que é nesse ponto aqui, t igual a zero, t igual a t sobre 2, igual a t, 2t, 3t sobre 2. Então, nesses pontos aqui, o seno será igual a zero. Aqui vai ser zero, seno de 0 é 0, x de t é 0. Mas a corrente que é dada pelo cosseno será igual, aqui, ó, será igual a 1 ou a mais 1. Portanto, o item B é a alternativa correta. Eu espero que tenha ficado claro, agradeço a atenção de todos, tá? E até a próxima aula, até a nossa próxima videoaula. E eu gostaria de pedir para vocês, caso tenham gostado, que deem um like, tá? E se não se inscreverem no canal, se inscrevam, divulguem, por favor, que é para incentivar aí a gente a continuar oferecendo conteúdo, tá? Fazendo mais videoaulas, certo? Conto com vocês aí. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.